produzir mais e consumir menos. Gente, essa frase mexeu comigo. A primeira vez que eu escutei há um tempo atrás, sabe? Eu percebi que eu tava tempo demais nas telas. Percebi que eu tava consumindo muito as redes sociais e eu ainda usava muito a desculpa de que esse era o meu trabalho e era por isso que eu tava tanto tempo nas telas. Então, eu me percebi com um excesso de distrações que as redes sociais acabam trazendo. Talvez vocês já tenham sentido isso em algum momento, sabe? Em que você entrou, em que você tá aqui e de repente se percebe só passando a tela do celular, vendo um vídeo atrás do outro e sentindo aquela sensação de que deveria estar fazendo algo que poderia ser mais útil, que poderia te trazer mais resultado. Você já se sentiu assim? Bom dia, sejam muito bem-vindos. E por conta disso, gente, eu acabei vendo o meu resultado caindo no meu trabalho. Eu vi o resultado caindo no meu trabalho, no meu corpo, na minha vida. E por isso eu sinto que quando essa frase chegou pra mim, de que é importante a gente produzir mais e consumir menos, principalmente dentro dessa realidade das redes sociais, eu comecei a prestar muita atenção nisso, sabe? Tomar consciência. E é que nem eu falo pra vocês aqui, tomar consciência é algo muito, muito importante. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Lu. Bom dia, Igor. Bom dia, Loreci. Sejam bem-vindos. Até, gente, que eu decidi dar um basta. Sabe quando você chega num ponto, num momento da tua vida, que você fala assim, não aceito que isso continue dessa forma. É aquele momento que você decide uma mudança, você decide um basta, dar um basta e mudar. Foi o que aconteceu. Então, nesse nosso encontro de hoje, do Café com Alma, a gente vai conversar sobre como ter hábitos mais saudáveis e com mais constância. Como criar hábitos saudáveis e ter mais constância. E a pintura que a gente vai fazer vai ser a de um céu estrelado, cheio de criatividade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa vai ser a pintura que faremos hoje. Daqui a pouquinho a gente vai passar para ela. Antes a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os hábitos. Que eu sei que vocês também sentem muito disso, né? Então, pessoal, olha só. Eu tomei a decisão de que eu não continuaria apenas apenas consumindo os conteúdos, como eu sempre vinha fazendo. E que eu precisava agir mais, produzir mais. Não é aquele excesso de produção, mas de ter a consciência de que as redes sociais elas não podem ser apenas para a gente ficar consumindo, mas sim que seja uma ponte, como se fosse um espaço de inspiração para que a gente também possa produzir e ter resultados. E é por isso que quando eu tô aqui conversando com vocês, eu sempre falo que assistir é importante, mas assistir não basta. A gente precisa agir, a gente precisa entrar no movimento, nesse movimento da pintura. Então, só assistir não traz o suficiente dos benefícios que a pintura terapêutica traz. Então, quando eu decidi tomar a decisão da mudança, eu pensei, vou focar em corpo, mente e espírito. E daí, eu sinto que eu comecei a mergulhar nesse meu trabalho de uma forma muito mais profunda também. E quando eu comecei a focar e tomei a decisão de entrar mergulhando em corpo, mente e espírito, no corpo eu pensei, vou buscar algo que eu possa estar sempre
nesse movimento. Então, no corpo eu busquei a academia, comecei a fazer as corridas e, gente, é impressionante, impressionante como quando a gente começa a fazer os exercícios físicos, a nossa cabeça, a nossa criatividade, parece que ela explode. Hoje mesmo, eu tô entrando nessa live aqui depois de ter retornado da academia, da musculação. E eu sinto que sempre que eu volto e que eu vou começar a trabalhar depois dos exercícios físicos, é como se a mente ela funcionasse de uma forma muito incrível. Dopamina sendo enviada, movimento, a vontade de fazer as coisas, a inspiração. Então, o exercício e o movimento acaba fazendo uma diferença gigantesca. Então, eu pensei nos 3. Corpo, mente e espírito. Mente. Eu comecei a focar mais nas leituras. Comecei a focar mais no autoconhecimento também. Nas palestras. Podcasts que eram interessantes. Porém, eu também me policiei para não ficar o tempo todo ouvindo as coisas. Por exemplo, às vezes você vai almoçar e todo momento que você vai almoçar, de repente você tá com uma tela do lado. Às vezes você vai caminhar, tem que caminhar ouvindo alguma coisa. Quando a gente coloca essa obrigação de sempre estar ouvindo alguma coisa enquanto faz outra coisa, muitas vezes a gente deixa, inclusive, de perceber aquele momento presente. Às vezes, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, na caminhada, às vezes, os pensamentos que estão chegando, que a gente não dá espaço, porque está colocando sempre algo ali ao mesmo tempo, sabe? Então, esse tempo de silenciar também é importante. Então, mesmo que a gente decida, nessa parte da mente, ter o mergulho no autoconhecimento, é importante ter esses momentos de silêncio. Então, assim, até mesmo no autoconhecimento, quando eu coloco palestras, aulas, eu sempre agendo, tenho os meus horários para poder eu ouvir aquilo ali. Uma vez ou outra eu vou fazer uma caminhada, eu vou ouvir um podcast? Vou. Mas eu também tiro o espaço para, em alguns dias específicos, falar, não, hoje eu quero caminhar, mas eu quero contemplar. Eu quero perceber o mundo ao meu redor, quero ver, sentir o que está acontecendo, perceber as pessoas. E isso também acaba sendo muito importante. Então, a gente falou de corpo, de mente e do espírito. Espírito, eu incluí a oração, eu incluí a meditação, eu acabei incluindo também os rituais matinais e rituais noturnos. Por exemplo, assim que eu acordo, eu já vou fazer ali a minha oração, vou ler um livro, vou usar esse momento para uma conexão, para intencionar o meu dia. Como que eu quero que esse dia seja? Então eu já vou visualizar o meu dia, eu escolho como que o meu dia vai ser. Por mais que o dia me traga surpresas, eu já vou na melhor das intenções. Eu não já vou levantar pensando que aquele dia vai ser... Ai, gente, esse dia vai ser um desafio. Nossa, que dia pesado. Nossa, porque quando você já acorda mandando essas informações, você acaba recebendo mais disso. Porque o universo, ele sempre valida aquilo que a gente está emitindo, né? Então, eu decidi alinhar corpo, mente, espírito, trazer isso mais para minha realidade. E eu sinto que depois que eu comecei a integrar tudo isso, é como se tudo começasse a fluir de uma forma muito mais leve. E eu não estou dizendo que sempre você vai conseguir fazer tudo isso que você está trazendo como intenção. Mas quando a gente já traz essa intenção para colocar na ação, colocar no movimento, a gente tem um norte, a gente tem um caminho ali para onde a gente pode seguir. Então, para criar os hábitos, algumas ferramentas acabam sendo muito importantes para a gente criar esse hábito, criar a consistência. Então, por exemplo, para criar os hábitos de tudo que eu faria no dia a dia, eu acabei utilizando o rastreador de hábitos. Vocês podem utilizar um rastreador de hábitos feito até mesmo manualmente,
Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o meu rastreador de hábitos para vocês verem como que eu faço na prática, na hora que eu virar a tela para a gente fazer a ilustração. Mas o rastreador de hábitos, ele permite que a gente consiga visualizar todos esses hábitos que a gente está querendo implementar. Porque, principalmente assim, eu falo, nós artistas somos muito visuais. Quando a gente consegue visualizar aquilo que está acontecendo, a gente começa a tomar mais consciência. Então, quando eu coloco meus rituais, quando eu coloco os exercícios físicos, a leitura diária, vou colocando tudo no meu rastreador, eu consigo ir visualizando diariamente aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou me sabotando. E às vezes, quando a gente tenta fazer sem esse acompanhamento, por exemplo, de um rastreador, de um dia para o outro, o hábito ainda não está formado. Quando você menos imagina, você já está deixando de fazer aquilo que você acabou de dizer que faria. Você começou tem 2 dias, passou 2 dias, você já nem lembra que você estava querendo fazer aquilo por 30 dias. E ainda mais quando você define vários hábitos, né? Tanto que é interessante quando a gente quer incluir alguns hábitos na nossa vida, a gente não fazer uma lista com muitos hábitos, milhares de hábitos. É interessante a gente começar por menos hábitos, começar aos pouquinhos, sabe? Pra gente ir dando esses passos e a gente conseguir sentir que as coisas elas estão caminhando. E olha só, é importante a gente começar também com o mínimo possível. Então, o mínimo de hábitos, você vai começar agora na academia, vai exercitar, você vai ter lá o seu treino, mas você vai, por exemplo, se você for fazer em casa o exercício, você vai fazer, sei lá, 10 flexões. Se você tem uma grande resistência de iniciar, principalmente exercícios físicos, inicia com um pouquinho, fala assim, será que eu vou conseguir fazer 3 flexões por dia? Pois pode acreditar, quando você começa e decide, vou fazer 3 flexões, você começou, é muito mais fácil de você fazer as 10. Agora, quando você chega, nossa, eu vou fazer 3 séries de 10. Aí parece que a mente já começa a sabotar. Então é aí que a gente cria estratégias até para enganar a mente, né? Coisas que eu sinto que são muito desafiadoras, geralmente eu vou e falo bem assim, não, só 3 minutos. Vou começar aqui e fazer só 3 minutos. Por exemplo, tu vai lavar a louça, tu chega ali, não, vou aqui lavar, vou só começar, nem pensa muito. Na hora que eu começo, tô ali, comecei a lavar a louça, na hora que eu tô vendo já tô terminando. Mesma coisa é quando eu vou fazer uma limpeza, organização na casa. Comecei, passou 3 minutos, na hora que eu vou ver, eu já tô na movimentação, fazendo aquilo acontecer. Agora, quando você pensa no todo, por exemplo, uma aquarela. Vou começar a pintar. Vou fazer uma aquarela rebuscada, uma ilustração, como se já fosse para uma galeria de arte. Você começa a criar o negócio de uma forma muito trabalhada. Mas a mente já vê aquilo como algo muito trabalhoso. E parece que já começa a criar resistência para não fazer. Agora, por exemplo, quando você pensa, vou pintar uma aquarelinha por dia. Eu cheguei até a fazer o desafio das aquarelinhas, né? Que ele tá disponível lá no canal do YouTube, que eu coloquei, foram 21 dias de aquarelinhas. Eu peguei os papeizinhos, cortei os quadradinhos e esses quadradinhos, cada dia a gente fez uma pintura diferente. Cada dia uma aquarelinha diferente. Super simples, super fácil. Isso é bom. Quando você ainda não tem o hábito de algo, você quer trazer até mesmo a aquarela para sua vida, a pintura terapêutica, mas você acaba gerando essas resistências. Então, quando você começa com um pouquinho por dia, você já vai quebrando a resistência. Imagina, uma florzinha por dia. Vou fazer só por 3 minutinhos. Não, vou já deixar minha mesa prontinha, tudo organizadinho, 3 minutinhos. Na hora que você vai perceber, você começou por 3 minutinhos, mas você já vai estar ali há mais tempo, aproveitando ali aquele momento, porque
Você não se deixou levar pela resistência. E você colocou para sua mente que é algo fácil. É algo fácil, é algo simples. Se a mente acreditar que o que você vai começar é algo muito difícil, você já começa a criar resistências para dar o primeiro passo. Então, é interessante que quando a gente está nessa busca de criar novos hábitos, a gente também já definir algumas coisas. Por exemplo, você pode criar horários que sejam simbólicos. Hoje a gente está fazendo aqui o nosso café com alma às 10 horas da manhã. Digamos que você decida todo sábado pela manhã criar o meu sábado da aquarela, o meu sábado do fluir. Você pode até dar um nome. A minha quinta noite, a minha quinta do despertar, a quinta do relaxamento. Você dá um nome, dá uma data, dá um horário. De repente você combina com seus filhos, de repente você pode fazer esse encontro, de repente com algumas amigas, com pessoas que são próximas a você, ali da família. Você pode criar. Gente, quando a gente coloca na agenda, a gente tem grande chance de tirar isso apenas do mundo das ideias, para não ficar só na fantasia. Então, por exemplo, até mesmo as aquarelas. Quando você está decidido, tem muitas pessoas que compram um curso e me mandam mensagem falando: nossa, já comprei os materiais, mas tem alguma coisa que está acontecendo e eu não estou conseguindo dar esse primeiro passo para começar. Aí geralmente eu falo: marca a data, coloca na agenda. Coloca aí, ó. Então já vou te ajudar aqui, vamos junto. Quarta-feira, às 10 horas da manhã. Quinta-feira, às 18 horas, quando eu cheguei do trabalho, às 19. 19 horas? Ok. Coloca na agenda, deixa fixo. Nesse dia, isso é um compromisso comigo mesmo. Eu vou fazer isso nesse dia. Veja como se fosse um trabalho, sabe? Imagina que é algo que você vai estar recebendo. Ó. Pensa que você vai estar recebendo dinheiro com isso. Porque você vai estar recebendo algo. Receber, você vai estar recebendo, né? Com a pintura terapêutica, a gente sempre vai ter um retorno. Nosso retorno emocional, nosso equilíbrio. Então, coloca a data. Coloca uma data certinha para você iniciar aquilo que você está querendo. Porque quando você está com isso definido, você vai conseguir tirar do papel. Você vai colocar na agenda. E ainda tem outra coisa. Se você colocou ali, você decidiu que vai fazer de repente as aquarelinhas por 21 dias. E você começou. E você, sei lá, você falhou. Nesse dia você não foi. Nossa, eu estou criando o hábito e hoje eu não dei conta de fazer aquilo que eu tinha determinado que eu faria. Você também não vai ficar se julgando, não vai ficar batendo chicotinho. Você vai fazer o quê? Do outro dia você vai voltar e você vai dar continuidade. Porque constância não é rigidez. Constância é retorno. Todas as vezes que você escolhe retornar, é quando você vai fortalecendo cada vez mais esses caminhos neurais para que você consiga fazer aquilo. Então, constância é retorno. Todas as vezes que você se sentir mal porque naquele dia você não conseguiu fazer determinada tarefa que você tinha colocado ali, no outro dia, por exemplo, eu vou fazer uma aquarelinha. No outro dia, a aquarelinha não é pequenininha, simples? No outro dia, se você, naquele horário que está ali, você pode fazer de repente 2. Vou fazer 2 aquarelinhas. Eu vou fazer essa de hoje e vou fazer a de ontem. A página do livro, hoje você não leu. Decide. No outro dia, você pode ler 2 páginas. Se você está lendo uma por dia, e quando você se coloca nisso que eu falei dos 3 minutos, vou fazer por 3 minutos. Você vai... Geralmente, isso é o que acontece. Você não lê só 3 minutos. Na hora que você menos imagina, você já ultrapassou aqueles 3 minutos. Às vezes você já está na segunda, na terceira página. Então, o mais importante é sempre essa movimentação para a gente criar essa constância, para a gente criar a disciplina e esses novos hábitos. E
É muito importante também a gente não ficar esperando por inspiração. Até mesmo dentro das artes. Ai, hoje eu não tô inspirada para pintar. Não tá inspirada? Gente, a gente senta aqui, coloca a nossa aquarelinha, pega os pincéis e você vai começar. Às vezes, na hora que você começa, os 3 minutos. Passaram-se esses 3 minutos, você já tá numa conexão tão profunda com aquilo que você tá fazendo. Quando, às vezes, a gente fala sobre inspiração, inclusive sobre textos, assim, que a gente quer desenvolver, as nossas aquarelas, nossos textos. Às vezes a inspiração ela não vai vir. A inspiração, a gente cria o espaço para que ela possa acontecer. O espaço para que a musa chegue, a musa inspiradora, sabe? A nossa intuição. A gente vai criar esse espaço. Nem sempre a gente vai sentir vontade ou vai sentir inspiração, mas você pode ver isso como um compromisso, e é um compromisso com você mesmo. E quando você toma essa decisão, você já está com essa intenção para poder fazer isso acontecer. Então, não precisa ficar também esperando por resultado rápido naquilo que você está fazendo, tipo na sua pintura. Não, você está aqui para fluir, você está aqui para se permitir, para fazer as coisas acontecerem. E o mais importante é a gente entrar nesse movimento, porque o movimento ele não precisa ser grandioso, sabe? O movimento ele só precisa acontecer. E para o movimento acontecer, a gente precisa dar esse primeiro passinho, sabe? E às vezes a gente fica muito, principalmente quem é criativo também, numa coisa de achar a rotina como se fosse algo ruim, ver a rotina de uma forma negativa, sabe? Porém, rotina equilibrada é magia. Rotina equilibrada, ela permite que as coisas aconteçam. Ó, Aldeia Terapêutica falando, eu sonho em publicar poemas e aquarelas. Então, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai sonhar e realizar. Mas para a gente sonhar e realizar, a gente não pode ficar só no campo das ideias. A gente tem que materializar. E para materializar, a constância e a disciplina elas são importantes. Por isso esse tema de hoje, de como a gente criar os hábitos saudáveis e a gente ter mais constância nessas nossas escolhas. Eu tinha falado para vocês aqui de rotina. Para mim, rotina muitas vezes acaba sendo, inclusive, um abrigo dentro do caos. Às vezes a nossa cabeça tá tão enlouquecida com as coisas do dia a dia, com o trabalho, com a velocidade. Gente, tudo é tão acelerado nessa realidade que a gente está hoje, que a rotina, quando você tem definido os horários, não é sobre pensar, gente, não, eu sou criativo, eu não gosto desse negócio, sabe? Eu não gosto desse negócio de rotina, de ter as coisas dos horários ali. Tem coisas que você pode não seguir no dia, mas quando você tem uma rotina organizadinha, você funciona de uma forma mais leve, porque o seu cérebro ele não vai ficar usando tanta energia para poder tentar ficar organizando as coisas o tempo todo. Quando a gente já tem aquilo ali, por exemplo, que nem quando você vai dirigir. Quando você vai dirigir, você já sabe passar as marchas, você já sabe o que tem que fazer, porque você já fez aquilo tantas vezes que aquilo se tornou automático. Você acha que você gasta energia para pensar, vou passar a primeira marcha, vou passar a segunda marcha? Não pensa, você já vai no automático. E a mesma coisa é quando a gente vai criando hábitos positivos. E a rotina não é um monstro. A rotina, ela tá aqui para auxiliar a gente, para que as coisas elas possam ser mais leves. Eu já vi, inclusive, um post uma vez falando sobre a bagunça. Tipo assim, a bagunça que ajuda na criatividade. Que cientistas fizeram pesquisas que falaram que não sei o quê. Gente,
Sério, isso pode já ter funcionado para muitas pessoas. Para mim não funciona. Que nem eu tava falando aqui no outro dia. O macro é um reflexo do micro. Quando eu vejo que tá tudo bagunçado, o que eu percebo? Que aqui, ó, tá bagunçado. A minha casa acaba sendo um reflexo do que eu estou sendo internamente nesse momento. Não é o que eu seja, porque eu não sou a bagunça, eu sou equilíbrio. Só que tem alguns momentos que nós estamos a bagunça. E quando a gente reconhece, a gente vai buscando formas de mudar e de reorganizar tudo isso, entende? Então, quando a minha casa está completamente bagunçada, as louças estão todas sujas, eu sinto que precisa limpar, a mesa do escritório se tá suja, tá tudo desorganizado. Gente, como que a inspiração, a musa, ela vai ficar num lugar onde nem você quer ficar? Às vezes você chega assim, não tô com vontade de ficar aqui. Aí dá aquela vontade de sair de casa, de ir procurar outras coisas. Às vezes é só organizar. Às vezes a única coisa que tá precisando é dar uma arrumadinha. Uma arrumadinha no guarda-roupa, mudar o fluxo dessa energia, sabe? E quando a gente vai fazendo isso, sempre com a frequência, mantendo essa organização, mantendo um equilíbrio, nós vamos criando o hábito de ter um lugar limpo, de ter um lugar onde a inspiração possa fluir, onde as coisas possam acontecer. Eu vejo que é interessante, né? Porque quando muitos artistas acabam se identificando com isso da bagunça, não é só sobre a bagunça, tem questões internas ali envolvidas. E a pessoa, muitas vezes, acaba levando para esse lado. Não, vou deixar tudo bagunçado mesmo, porque eu sinto que eu fico mais criativo quando tá tudo aqui desse jeito. Só que não é apenas uma coisa, não é apenas sobre o trabalho artístico. Quando a desorganização ela tá geral, a nossa cabeça ela fica desorganizada. Muitas vezes os nossos relacionamentos estão desorganizados. Às vezes, o nosso trato com a nossa família, com amigos, com as pessoas ao nosso redor. Só que eu não estou percebendo nada. Porque a desorganização, eu já pego ela como justificativa. Porque cientistas falaram que a desorganização está alinhada ali com a criatividade. Sinceramente, pra mim, isso não funciona, não sei vocês. E todas as pessoas assim que eu conheço também, que se mantiveram muito tempo na desorganização, ficaram com a cabeça desorganizada e quando vai ver num contexto macro, a vida está desorganizada. Então, quando a gente cria esse hábito de manter as coisas mais alinhadas, mesmo sendo artistas, não é sobre você deixar a mesa desorganizada, por exemplo. Às vezes aqui fica as aquarelas aqui de um ladinho, os cristais aqui do outro. Fica como se fosse uma bagunça criativa. É diferente de uma mesa suja. É diferente de um estúdio que não passa nenhuma vassoura e que tá ali cheio de mosquitinho de lâmpada morto nos cantos ou em algum lugar. Se a gente não cuida do nosso espaço, se a gente não tem esse hábito, você imagina como que a inspiração vai chegar? As coisas elas ficam desse jeito, fica desorientado. Então, gente, é muito importante. A bagunça ela realmente é um reflexo de como o nosso interior está. E quando a gente tem consciência disso, a gente pode escolher mudar, fazer as coisas serem diferentes. Botar o fluxo dessa energia para girar de uma forma leve. E é isso que a gente vem buscando aqui, também como artista, sabe? E os hábitos, a criação de hábito, eu tinha falado para vocês do planner. O planner, o rastreador de hábitos, ele facilita tanto isso para mim. Eu vou mostrar para vocês, vou virar a tela, a gente vai já preparar agora para fazer a nossa ilustração. E eu vou mostrar para vocês como eu utilizo meu rastreador de hábitos. E, gente, é uma forma tão fácil, tão simples
de a gente aplicar isso na nossa vida, tipo no dia a dia, a gente ter essa visualização para facilitar todas essas nossas escolhas, para a gente acompanhar o que, que a gente está realmente fazendo ali no dia a dia. Eu vou ajustar aqui para mostrar para vocês. Virar aqui a câmera. Já deixar minha aquarelinha aqui. Meu papel, já eu falo sobre os materiais. Agora olha isso aqui. Aqui, ó, é o rastreador de hábitos. Inclusive, a gente pode imprimir até em papel mais durinho. Eu adoro, sério. Pra mim, facilita a vida de um tanto. Então, aqui, por exemplo, leitura diária. Aqui, você vai colocar todos os hábitos que você tá querendo construir. E para você visualizar e acompanhando aqui, ó, nos 30 dias, você vai marcando. Você pode pegar aqueles canetões mesmo, tipo canetinha, né? E você vem trazendo. Ó, Aline Santessense, hoje eu vou fazer o desenho com lápis de cor. Arrasou demais, é isso mesmo. Gente, as nossas artes aqui, a gente pinta com aquarela, mas se no dia você tem lápis de cor, use o lápis de cor. Tem que só canetinha, Marquito. Use a canetinha. Faz com que você tenha aí. Não deixa passar, entendeu? Depois você pode voltar e você pode fazer com os materiais que são os recomendados. Mas não deixa de criar sua arte por você não ter material, viu? Então, olha só, no rastreador. Exercícios físicos. Aí você vem. Dia 1º, verde. Fiz. Dia 2, fiz. Não fiz. É interessante porque aqui, depois de você ir colocando tudo aqui, ó, ritual do despertar, todo dia de manhã quando eu acordo. Ritual do sono, antes de eu dormir. A minha conexão, antes de pegar no sono, a oração, a meditação, tá aqui. Então, você vai marcando cada um desses aqui, ó, de acordo com o que você vai fazendo. Qual que é o legal disso aqui? Quando você vai chegando, ó, tipo no final do mês, você bate o olho aqui, você vê se tá mais verde ou se tá mais vermelho. Se você vê, às vezes você tá aqui, ó, você já tá no dia 10, tá vendo? Vermelho. Acreditem, parece que algo dentro de você já fica, meu Deus, eu tô me sabotando. E você já começa a ficar atento para isso aqui, para não deixar ficar tudo vermelho. Você já começa a ficar mais no ponto de observação, para não ficar se sabotando. Aí olha só, aí aqui tem o pessoal, o profissional, aí aqui eu coloco planejar o dia seguinte e o objetivo principal do dia. O objetivo principal do dia, geralmente, no âmbito do trabalho, é aquele principal objetivo que não pode passar de jeito nenhum. Porque tem tarefas que são corriqueiras, são mais rotineiras, né? Mas tem aquela coisa que é a coisa principal que, se você não fizer ela, grande parte do seu trabalho não passa para o próximo passo, entendeu? É como se você precisasse fazer todos os dias esse objetivo principal para, em 30 dias, você concluir algo que para você é importante. Digamos que você está escrevendo o seu livro. A colega que falou ali, né, que está querendo fazer uma criação. Olha isso, coloca como objetivo principal do dia escrever pelo menos uma página desse meu livro. Eu vou criar cartas com aquarela, cada dia uma mensagem diferente. Então, cada dia uma aquarela, cada dia uma mensagem que você vai pegar e vai marcando, entendeu? E aí você vai ver que nos 30 dias, aquilo que você falou, eu tô com vontade, eu tô sonhando em fazer determinada coisa, mas que essa coisa não sai do papel porque a gente só tá sonhando. Então, o importante é a gente sonhar, mas a gente realizar. Rastreador de hábitos ajuda a gente a focar nisso. Vocês estão perguntando do rastreador? O rastreador de hábitos, ele é um dos arquivos do Planner Aquarela. No link da minha bio, tem um lá que é no meu site, né? Você entra lá no link da bio, aí vai ter uma parte escrito papelaria. Quando você clica em papelaria, aí vai ter lá
os materiais de papelaria que eu tenho. E aí tem o Planner Aquarela 2025. O rastreador de hábitos é apenas um dos arquivos. São muitos arquivos, todos assim, ó, pintados com aquarela. E você pode fazer a sua impressão da forma mais simples que você puder. Pode fazer no papel molinho, pode fazer num papel mais durinho. Eu gosto muito de fazer essas impressões e deixar do meu lado, porque eu consigo ir me acompanhando diariamente. Olha só, tem também dentro desse arquivo de planners, tem, por exemplo, a gente está aqui nesse de julho, olha só, tudo aquareladinho. E aqui eu vou colocando os compromissos, olha só. E eu vou organizando tudo de acordo com o dia. Ali esse planner é o planner anual. Ali você consegue já planejar todo o seu mês, todas as atividades que você quer tirar do papel e tirar do campo das ideias, colocar no papel para realizar. Aí aqui interessante, olha só. Observações. Preencher todas as noites. Planejar o dia seguinte me ajuda a fazer o quê? Todas as vezes, assim, quando chega a noite, eu já falo, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Eu vou colocar tudo, vou fazer uma lista e vou marcar tudo para chegar no outro dia eu ticar. Isso aqui me ajuda o quê? Quando eu acordo, eu não preciso ficar gastando a minha energia pensando no que eu vou ter que fazer nesse dia. Até porque quando a gente acorda, a gente tá meio grogue ainda, né? Quando eu acordo, eu já vou na minha agenda e eu já tenho o planejamento do meu dia seguinte feito, porque eu fiz no dia anterior. E no dia anterior, antes de eu dormir, eu tô desperto. Sabe quando você tá super acordado? Então você já consegue visualizar, planejar para fazer isso acontecer de uma forma muito mais fácil no próximo dia. Tudo isso aqui ajuda para que a gente não fique gastando tanta energia tentando lembrar das coisas. Então, vai ajudando também a gente a visualizar para entrar nessa ação, para transformar o que estava apenas no campo das ideias em realidade. E para transformar realmente num hábito, gente. Eu sei que muitos de vocês também já ouviram falar que são 21 dias para transformar um hábito. A coisa não é bem assim. Não são 21... Assim, deu 21 dias, eu já criei um hábito novo. Não. Na realidade, é com o tempo. O que eu percebi, até mesmo em relação às minhas próprias experiências, é que para hábitos que eu precisei criar, muitos deles, alguns eu consegui criar em um mês. Outros, eu precisei de uns 3 meses para desenvolver, sabe? De estar ali acompanhando. Por exemplo, o hábito da academia foram mais ou menos uns 2 meses. 2 meses a 3 meses para eu desenvolver. Hoje, se eu não for fazer a musculação, se eu não for fazer os exercícios, eu sinto falta de fazer. E eu percebo que a minha mente, foi o que eu falei para vocês, com os exercícios, a minha mente funciona muito melhor. Quando eu chego aqui, eu tô com energia para fazer as coisas acontecerem. Por isso eu gosto ainda de fazer a musculação pela manhã. Energia. Então, é um hábito que demorou aproximadamente 3 meses. Então, tem hábitos que você vai conseguir desenvolver em 30 dias? Tem. Mas tem hábitos que você vai levar aproximadamente 3 meses para realmente estar com aquilo assim na prática, sem você deixar falhar. Esse planner, lembrando, vocês encontram lá no link da minha bio. É só ir em papelaria, que tem o planner lá com todos os arquivos. E agora, a gente vai iniciar a nossa ilustração. E essa ilustração de hoje aqui é com o tema de sonhar e realizar. A gente está falando aqui que não é só sobre sonho. É sobre trazer para a matéria e fazer isso acontecer. Deixa eu aumentar aqui a câmera nesse suporte para ver se para de pular por conta... Deixa eu ver. Acho que deu uma melhorada. É isso. E aí, ó, aqui eu tô usando papel Canson, 300 gramas para aquarela. Esse aqui é o bloquinho A5, ele é o pequenininho. A minha aquarelinha, aqui eu já vou deixar aqui do lado. Essa daqui é a aquarela da Art Creation, que é da marca Talens. Ela é um pouquinho mais... um investimento um pouquinho maior do que as da Giotto e da Acrylex. Porém, vocês podem
que nem eu falei, vocês podem sempre usar essas aquarelinhas aqui também. Eu vou variar por aqui na hora que eu estiver pintando. Essa aqui já traz resultados muito maravilhosos também. E aqui eu tô usando a caneta Eco Pigment da Faber-Castell. Essa aqui é a 03. Vocês podem usar Nanquim, da Micron, da Unipin. Pode usar caneta Bic, pode usar apenas lápis também, se preferir. O mais importante é a gente entrar no movimento. Ó, nessa parte inicial aqui, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o círculo, porém, você pode fazer esse círculo de uma forma muito mais solta. Ó, bem livre. Precisa ser um círculo certinho? Não precisa. Não precisa. Então, vamos lá. Ó, vou começar aqui. E você vem e faz. Ó, ficou bem tortinho. E é isso mesmo. Aí você volta e faz outro. A linha vai passar por cima. Ó. E para. Não precisa buscar que fique nada certinho demais. Nada de assimetria. Daqui, o que a gente vai fazer? Vamos fazer algumas flores. Eu vou fazer uma flor começando daqui desse ponto. E vou fazer uma flor bem livre. Ó. Vou e volto para a base. Daqui eu vou fazer algumas bolinhas. E pode ir sentindo, vai sentindo. Só. Aqui pode ser só a florzinha simples assim também. O importante é que a gente ir desenvolvendo. Aqui. Agora eu vou fazer uma flor nesse aqui de baixo também. Então, ó, daqui. Vocês viram, eu mandei essa arte lá dentro do nosso grupo. Quem não tá dentro do canal, que é para receber as artes, receber as notificações, receber os materiais que a gente usa aqui na aula, a gente manda lá na lista de materiais para vocês encontrarem. É só escrever CCA, que é Café com Alma, para entrar pro nosso grupo, viu? Que é o canal. E não é um grupo de conversa que fica recebendo um monte de mensagem por dia. Não é isso. É um canal para transferência de informações. Então, sempre eu vou mandar notificação da aula quando a gente está ao vivo, quando tem uma aula surpresa, quando tem alguma coisa nova, eu estou encaminhando por lá. Então, é só escrever CCA, Café com Alma, que é para receber, tá bom? O link do grupo no seu direct. Comente CCA. E daqui, ó, venho, volto. Aí aqui eu vou e volto. Vou novamente, vou mexer aqui um pouquinho. As flores, essas flores aqui, quando a gente for fazendo, pode ir fazendo de forma mais assíncrona mesmo, tortinha, deixando acontecer. Aí você vai só soltando. Aí aqui eu vou fazer as bolinhas. Vem. Isso, Café com Alma. É só escrever a sigla CCA. Comenta CCA para receber o link por direct que eu vou te mandar. Aí aqui a gente fez essas duas flores. Aqui eu vou fazer agora como se fosse um ramo. Vou e volto, ó, na linha. Vou e volto, subo e volto pro mesmo ponto. Aqui eu vou fazer, mesmo que entre, eu vou passar por cima das linhas. Vou e volto. Vou e volto. Aqui eu vou e volto. Daqui eu vou puxar para criar uma flor. Puxa. E essa flor vai ser tipo um copinho solto assim.
Vamos fazer uns espirais. Isso aqui tudo a gente pode ir inventando. Você tá sentindo? Vai deixando acontecer. Umas bolinhas. Vai só sentindo o coração e permitindo que a arte nasça. Vou colocar uma musiquinha aqui de fundo. Enquanto a gente desenha. Fazer uma espiral aqui, ó. Vem. Eu gosto de ir fazendo esses elementos aqui, porque sempre dá um toque mágico. Daqui, você vai fazendo uma folhinha e vai trazendo a natureza e vai colocando aqui onde você vai sentindo. Aqui eu vou fazer outra florzinha. Espirais. Ó. Você vai inventando. Aqui não tem certo e não tem errado. Fiz essa folhinha aqui. Vou fazer algumas bolinhas para ir trazendo esse ar de magia. Vocês podem experimentar fazendo esses elementos também. Sempre que eu faço essas bolinhas aqui, para mim fica parecendo mais mágico a arte. Os elementos. Pode fazendo bolinhas, pode fazer estrelinha, luas. São elementos que eu gosto muito de usar. Pois é, a Mari falando, isso é tão legal, eu tô fazendo sem rascunho e fica lindo na imperfeição. Exatamente isso. Essas artes aqui são artes que a gente consegue fazer. Por mais que eu mande lá para reprodução, só de visualizar o processo, vocês já conseguem fazer isso na prática, mesmo que nunca tenha desenhado. Quem sente insegurança de fazer com caneta, pode fazer direto com lápis mesmo. O importante é a gente fazer, entrar no movimento. Aqui agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer as nuvens. Ah, tá perguntando se esse preto aqui se é lápis. É uma caneta nanquim. Todos os materiais são enviados dentro do nosso grupo. É só comentar CCA para receber a lista com os materiais e conhecer todos os materiais que eu uso aqui. O caderno de aquarela, a marca da aquarela, tudo isso aqui tá lá na nossa lista. Comente CCA para receber. Aqui a gente vai fazer a nuvem agora. Ó, a nuvem vai sair daqui e vai descendo. Então eu vou descer uma até aqui para eu subir a outra e depois fazer uma no meio. Ó, daqui do meio eu vou sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vou tipo uma escadinha, ó. E fecho a primeira. Aqui, ó. Agora eu vou fazer subindo. Você vem, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ó. Bem simples. Aí agora, aqui no meio, eu vou fazer mais uma. Sobe, desce. Aí você vai sentindo, pode fazer umas mais altas, uma mais baixa. E ó, aqui a gente fez a nossa nuvem. E agora eu vou fazer a lua aqui no meiozinho, ó. Você pode só visualizar para centralizar ela no olho mesmo. Se ficou mais pra cá, não se julga, só curte o momento. Uma lua. Aí eu venho... Ó, bem tortinha, minha lua. E maravilhosa, é isso aí, gente. É isso aí. Agora eu vou escrever para vocês visualizarem. A gente falou aqui sobre realizar, né? Sonhar e realizar. Então, olha lá. Sonhar e
Bem infantil, bem livre. Vou colocar até um coraçãozinho aqui, ó. Que fofo. Sonhar e realizar. Fazer uns esquinhos como se estivesse movimentando. Olha, que fofura. Gente, é simples de fazer. Às vezes pode dar um pouquinho mais de trabalho quando pensa da letra. Só que a letra você pode até fazer também. Se você quiser, pode fazer devagarinho, no lápis. E a outra coisa. Aqui, a sua caligrafia, ela não precisa ser como a minha. Não precisa ser como a do fulano, nem como a do ciclano. A sua caligrafia, ela é sua. Da forma que ela é. Quando você faz a sua caligrafia desenhando devagarinho, você já vai perceber uma caligrafia que muitas vezes você nem achava que tinha. E, por exemplo, se você faz isso aqui para dar de presente para alguém, cara, é a sua caligrafia. É a sua impressão naquilo que você está fazendo. Então, a caligrafia está com você desde que você está lá no ensino primário, cara. Ela faz parte de você. É legal quando você traz a sua própria caligrafia também para ir trazendo nas suas artes, nos seus elementos. Tipo assim, a forma como você escreve. E quando você começa a escrever de uma forma solta, sabe? Sabendo que é artística, isso se torna muito lindo. A minha mãe, ela me deu um presente um tempo desses. E ela tinha... Um tempo desses não, já tem alguns anos. Que ela escreveu uma mensagem. Ela escreveu bem assim: pegue os seus sonhos e carregue. Carregue os seus sonhos, desse jeito. Aí ela escreveu. Eu peguei a caligrafia dela. Gente, ela escreveu, deve ter sido assim, em segundos, assim, sabe? Quando você faz isso pra grampear, colocar junto. Eu peguei aquela caligrafia, eu tirei uma foto pra digitalizar, porque eu queria ficar com aquela caligrafia. Eu ainda não fiz, mas eu vou transformar a caligrafia dela num quadro. Carregue os seus sonhos. Desse jeito, a coisa mais linda. E eu vou transformar num quadro, vou trazer com uma ilustração a caligrafia dela do jeitinho que ela escreveu. Se eu tivesse falado, mãe, eu vou transformar isso num quadro, aí ela teria mexido mais, teria rebuscado. Não, ali tá ela do jeito que ela é. E é aquilo que eu gosto, entendeu? A naturalidade, a autenticidade. Às vezes, só de você achar que tem uma câmera ou que tem alguém que vai olhar, que vai julgar, você já tenta ficar mudando as coisas. Traz da tua essência. Traz mais daquilo que você tem, que às vezes é justamente isso que torna a parada muito mais bonita. Olha só. Agora, vamos... Eu vou reduzir aqui. Essa era uma aquarela mais rapidinha também. As cores que eu vou usar o roxo. Eu tô falando, são cores que eu gosto muito, gente. Por exemplo, o roxo, o rosa, o azul, o amarelo, que nem a gente fez nas flores de ontem. Cara, são cores que elas funcionam tão bem, tipo, na maior parte das ilustrações. A gente ainda vai fazer ilustrações aqui pegando mais pros verdes, pros tons de verdes e tons terrosos também. Hoje essa daqui vai rosa, roxo. Inclusive eu já tenho que colocar mais aqui da minha aquarela aqui, da aquarela em pasta. Porque aqui já tá acabando. Mas aqui há anos que eu tô com isso aqui, viu? Pra você ver como dura. Por exemplo, uma aquarela dessa, da Art Creation. Eu acho que ela deve estar por volta de R$300. Essa daqui. Mas ela dura anos. Se um dia você quer se dar um presente, você pode comprar uma aquarela dessa. Tipo, pra se dar de presente, um momento especial. Entendeu? Agora, se você quer uma aquarela mais acessível, pode ser aquelas lá da Giotto mesmo. Que já super funciona. Atende muito bem. Vou colocar aqui no verdinho. Vou colocar no amarelo. Esse aqui. Ó, a Margot falando: bom dia, seus desenhos são ótimos para bordar, depois da aquarela, é claro.
Pois é, não é fácil, gente. Para você transferir isso aqui, fica muito legal. E tem vários alunos meus, alunas minhas, que estão fazendo as artes e bordando também. Aí tá unindo a aquarela com a aquarela com a arte, inclusive levando para bastidores. Já que a gente falou disso, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha isso aqui. No bastidor. Aqui eu usei a aquarela, a tinta acrílica. Isso aqui você dá de presente. Olha que coisa mais linda, gente. As florzinhas, vou colocar perto para vocês visualizarem. E essa daqui tem aula dentro do método Soltar, que é uma das trilhas de conhecimento. Aí, nessa aula aqui desse curso, que é o Aquaflow, que tá lá dentro, você aprende a pintar em tecido, aprende a pintar em madeira, aprende a pintar em tela. Então, é uma trilha de conhecimento que tá lá, que te permite pintar em vários tipos de suportes diferentes. Essa daqui também é uma das trilhas lá do método Soltar. Gente, é por isso, não é porque foi algo que eu criei, mas o método Soltar realmente tá a coisa mais linda. O método, ele tá muito completo, ele une todos os cursos de aquarela, o Aquazen, o Aquaflores, o Aquacafé para pintar com café, o Aquaflow, que é a pintura em tecido, madeira e tela. Eu mostrei para vocês ontem que artes que eu fiz também de pintura orgânica em parede, mostrando como você consegue criar flores nas paredes e transformar a sua casa numa galeria de arte. Às vezes você quer fazer na parede branca da sua casa ou na parede escura, usando caneta posca, usando tinta acrílica. Eu mostrei esse passo a passo lá dentro do método Soltar para que você possa tirar do papel e levar para as paredes também. E o método Soltar, quando a pessoa chega até o final do método, ela recebe a certificação para ensinar a pintura terapêutica para outras pessoas também. Então você pode criar grupos na sua cidade, aí onde você mora, e ensinar dessa forma, uma forma leve, uma forma mais livre, levando a pintura terapêutica para trabalhar as emoções, os bloqueios interiores. Lá dentro a gente trabalha as meditações, as orações. Então, só compartilhando aqui com vocês. Quem ainda não tá no Aquaflow, mas tem interesse, pode buscar lá dentro do link da bio, o método Soltar. Eu falei, o Aquaflow é um dos que estão dentro do método Soltar. Mas você encontra no link da bio. Ou pode escrever Soltar 25, a sigla aqui que eu te mando por direct diretamente também. Soltar 25, tudo junto. E se você está assistindo essa aula aqui pelo YouTube, você pode procurar no link da descrição desse vídeo, que eu vou colocar lá também, para você entrar para o método Soltar e ainda fazer parte da nossa comunidade de artistas. Agora só com água eu vou umedecer todo o ambiente. Eu vou começar pelo céu. Depois a gente vai para as nuvens. Sim, a aula de ontem ela tá salva. Inclusive, eu tô colocando essas aulas aqui também compartilhando no YouTube. Tem pessoas que vão preferir assistir aqui pelo Instagram, tem pessoas que vão preferir assistir pelo YouTube. Ela estará nos dois lugares. E, gente, vocês que estão aqui também comigo, quando terminar essa aula, deixe um comentário na aula que ficou salva para as pessoas que estão chegando saberem, porque todo mundo, quando entra em um vídeo que está tanto no YouTube quanto no Instagram, a primeira coisa que as pessoas fazem é ir nos comentários para saber o que as pessoas estão falando daquela aula, para saber se vale a pena ou não assistir. Então, já vou fazer aqui o pedido para vocês. Entra lá, deixa a sua mensagem, fala o que vocês acharam da aula, porque aí já fica uma troca aqui entre a gente, porque vocês já me ajudam também. Porque quanto mais tem a curtida, o salvamento e o comentário lá, mais esse vídeo acaba sendo entregue para mais pessoas. Eu fiz aqui toda essa parte aqui de cima, só umedeci. E agora já vou trazer
a tinta, ó. Eu vou até dar um zoom para vocês visualizarem melhor esse momento. Colocar mais para cá, que essa parte é onde acontece a mistura, ó. Eu vou trazer o rosa e vou dando toques. Vou dar toques bem assim nessa parte de cima, que aí depois eu posso ir puxando. Eu gosto que a tinta vá se misturando com a água. Isso. Se eu fizer esse desenho com lápis, eu posso passar água por cima? Pode. Pode fazer só no grafite, se você quiser. Que fica legal também, não borra. Ó, eu vou dando alguns toquinhos, porque eu não quero passar, tipo assim, tudo, sabe? Eu quero que fique como se fosse uma sensação de sonho. Não é tudo rosa. Aí fica umas partezinhas brancas. Aí eu vou deixando misturar. Mas aqui lembrando que tá bem umedecido. E olha só. Que gracinha que já vai ficando. Aí agora eu vou pegar o roxo, que tá mais aqui embaixo, e vou trazer nessa parte de baixo, ó. Só vou trazendo, dando os toquinhos. E ela vai se misturando. Aí posso dar mais alguns toquinhos. E a gente vai trabalhando a nossa respiração. Isso. Aqui eu tô usando o papel Canson. Quem entrou depois, pode entrar lá pro nosso canal, onde a gente divulga os materiais. É só escrever CCA. Eu sei que eu fico repetindo, gente, isso aqui, mas é porque na live aqui tem pessoas entrando o tempo todo. Sempre tem pessoas saindo e pessoas entrando. Aí eu acabo repetindo. Só comentar CCA para receber a lista com os materiais. E também as linhas das ilustrações que a gente vai fazendo. Aí aqui agora eu vou deixar aqui ir se misturando. E nessa de baixo, olha só, Regina, bom dia de Porto Velho, de Rondônia. Seja muito bem-vinda, Regina. Aqui a nuvem agora, eu vou fazer com um azulzinho. Então, eu vou pegar o azul, levar pro godê. Aqui, aqui vocês viram que eu umedeci antes, né? Aqui eu só vou molhar. Direto já com a tinta. E aí, dessa parte aqui, eu vou molhar o pincel e vou em movimentos circulares descendo. É interessante, a gente fala assim, mas as nuvens não são azuis, as nossas são. As nossas nuvens podem ser das cores que a gente quiser. Criança pinta muito nuvem de azul, né? É interessante porque a gente vê a nuvem, a gente vê que a nuvem ela é branca. Mas, por exemplo, se você tira uma foto da nuvem e você for pegar o pixel ali, nunca vai ser branco. Parece que vai ser, às vezes, para um tom de azul, ou vai ser para um tom de cinza. Geralmente, acaba sendo mais assim para tons de cinza, principalmente a parte das sombras das nuvens. Se o seu Canson não é para aquarela, é interessante que ele seja o Canson para aquarela para ter melhor absorção de água, viu?
Porém, se o seu canson não é para aquarela e é o que você tem, pegue esse canson e pode usar ele mesmo, por enquanto. E aí, quando você conseguir, você compra o material adequado. Não deixa de pintar por não ter o material. Se você não tem aquarela, pinta com lápis de cor. Esse bloquinho que eu usei aqui é o bloquinho da Canson. Tá na lista de materiais. Só comentar CCA para entrar lá pro nosso canal, onde a lista sempre é divulgada, que aí a gente vai mandar lá, tá bom? CCA. Todos os dias a gente compartilha lá no horário que entra na live, às 10 horas. Aí eu tô compartilhando lá. Para vocês já receberem a notificação também. Aí aqui, ó, tá mais claro aqui em cima, né? Eu vou triscar. Se o canson que você tiver for de gramatura menor, por exemplo, 180 gramas, é só você usar menos água também. Tem muita gente que fala, vou usar cartolina. Acha que a cartolina vai funcionar por ela ser grossa, gente. Não é a mesma coisa não, do que papel para aquarela, viu? A cartolina, na hora que você coloca lá, ela acaba encharcando. Não fica bom, não. Mas se você não tem nenhum outro tipo de papel, pode usar o que você tiver. Mas não é o papel ideal, viu? Ó o Guilherme falando que comprou o curso. Bem-vindo, Guilherme. Qual que você comprou? Depois me conta. Você já começou ou você está começando? Depois me conta aqui. Reforçando que tudo isso que vocês estão aprendendo aqui nessas aulas, vocês encontram no método Soltar, só que lá é tudo muito mais completo, né? E vocês ainda recebem a certificação para ensinar a pintura terapêutica. Para criar grupos onde você mora, para levar a pintura terapêutica adiante, além de aprender muitas trilhas que tem para desbloquear a criatividade. Tem as trilhas de aprendizados que eu acabo não conseguindo trazer aqui, por exemplo, pintura em tela, em tecido, são pinturas que são muito mais demoradas. A aquarela, ela é mais rápida, eu consigo fazer no vídeo. As outras, o passo a passo acaba ficando dentro do curso mesmo, porque são bem mais demoradinhos de se fazer. Ó, eu vou pegar um pouquinho desse outro tom de azul, que tá mais aqui em cima, ó, pra trazer aqui. E o método Soltar vocês encontram pelo link na bio. Ou é só escrever Soltar 25, que eu mando pra vocês por direct. Soltar 25. E quem tá no YouTube, é só procurar no link da descrição desse vídeo. Aí aqui, ó, vou trazendo com um pouquinho mais de água. Aqui onde eu fiz essas batidinhas, vou trazer um pouquinho mais de água. E aqui eu vou deixando ela misturar. O curso que eu ofereço o certificado para ensinar a pintura terapêutica é o método Soltar, que é o método que é o mais completo. Dentro do método Soltar tem todos os cursos. Todos os cursos. O Aquazen, o Aquaflow, o Aquacafé de pintura com café, pintura em tecido, madeira e tela. Aí você vai passando pelas trilhas e cada trilha ajuda a desbloquear algo específico. Com as meditações, com as orações, com as reprogramações mentais. Tudo aquilo que eu aprendi nos meus momentos mais desafiadores, eu incluí dentro do método. Todas as terapias que eu estudei, para que ele possa alcançar cada vez mais pessoas.
Agora a gente vai pintar aqui, ó, a florzinha. Ficou parecendo uma borboleta, né? Essa flor. Ó, a anteninha. Verdade, ficou mais parecendo mais uma borboleta do que uma flor. Ó, eu não vou pintar dentro da linha, viu? Vou pintar por fora. E vou deixar uma parte branca. É legal de fazer isso, de poder sair das linhas. Aí eu vou pintar de rosa essa e essa aqui de baixo, ó, fora das linhas. A Loreci falando, eu tô fazendo o método soltar, eu comprei, realmente é maravilhoso, super recomendo. Ah, que maravilhosa, que bom saber que você tá gostando, Loreci. E é muito importante ter esses feedbacks, saber como vocês estão se sentindo, porque é muito além de um certificado, né? A gente entra no método soltar para trabalhar nós mesmos e ainda temos a oportunidade de ensinar outras pessoas com o que a gente aprende lá. E agora, vou pintar essas bolinhas. Olha como já vai ficando mágico. Aqui em cima também. Sem se preocupar de ficar exatamente dentro. Você vai só ouvindo o seu coração, a sua respiração, deixando acontecer. Ó, a Cíntia falando, eu comprei um curso seu no ano passado, mas nunca fiz. Entra no ponto que a gente estava falando aqui mais cedo, Cíntia. Ó, por exemplo, se você assumir um compromisso com a gente aqui agora, na live, ao vivo, que você vai colocar uma data e definir o início, você vai conseguir começar e você vai se surpreender com o que você é capaz de fazer. Vou te desafiar, Cíntia. Qual a data? Chuta uma data. Coloca uma data aí pra gente. Vou começar dia tal horário. Compartilha aí com a gente. Ó, agora a gente vai pintar esse verdinho aqui. Depois eu vou pintar essas flores aqui de roxo. Centralizar. Ó, no verdinho, vou passar aqui por cima. Deixa eu ver se aqui já tá. Aqui já tá praticamente seco. Vou passar por cima mesmo aqui, ó. A Vera, parabéns pelo seu trabalho. Estou amando assistir seus vídeos. Muito bom te ter aqui, Vera. Seja sempre muito bem-vinda. Aí, ó, a Loreci, a Cíntia, já vou ligar o notebook. Isso aí. Já ligo o notebook. Mas já, enquanto a gente ainda tá aqui, Loreci. Cíntia, perdão. Enquanto a gente ainda tá aqui, já dá uma data aí pra gente. Você já vai pegar o notebook e já vai começar agora. Na sequência. Você já pode fazer a primeira aula hoje. Imagina, você termina essa aula aqui, você já faz a primeira aula. E as aulas, elas são bem práticas. As lives, elas são mais demoradas. Eu fico trazendo todos esses detalhes. Mas as aulas, elas são objetivas. Elas são bem práticas, bem diretas. Então, vocês conseguem fazer 20 minutinhos, 30 minutinhos, já consegue colocar em ação. Agora, ó, vou fazer com pincel em pezinho assim, só ao redor aqui das linhas, ó. Nessas linhas soltinhas.
Pintura terapêutica é para ser leve, fácil, fluida, sem cobranças. Ó, a Cintia comprou o Aquaflores mais o Fluir das Emoções. Tudo isso tem dentro do método Soltar. Inclusive, Cíntia, você, por exemplo, você comprou o Aquaflores. Todos os alunos que já compraram algum curso meu, quando entra pro método Soltar, tem um desconto, viu? Então, se você já comprou algum curso meu, em algum momento, você tem desconto pro método Soltar. Inclusive, no Aquaflores, lá no início, já tem o desconto. Logo no início, eu faço um convite também dentro do Aquaflores pro método Soltar. Falo sobre o método e lá tem um cupom que só quem é aluno recebe. Agora eu vou pintar esse de roxo. Vamos lá. O roxinho agora. Enquanto isso, aqui tá secando, porque a gente vai fazer alguns detalhes aqui ainda. E agora, nas florzinhas, eu vou usar o amarelinho só para fazer uma bolinha pequenininha aqui, ó, em cada um. Ó, como tá ficando mais pertinho. Amarelinho, amarelinho. Aqui também, ó. E agora eu vou pintar a luazinha por dentro também. Olha isso, gente. Que delícia. E aí tem aqueles espingados que a gente gosta de fazer, que você pode trazer pro seu godê. Eu vou trazer mais do rosa, vou passar mais água na ponta e vou dar uns toques, ó. Quanto mais água eu trago aqui na hora que eu pego do rosa, mais a ponta fica encharcada para bater aqui. Olha. Bem mágico. Sonhar e realizar. Vamos colocar na agenda, pessoal. Lembrando que constância não é rigidez. Constância é retorno. Se você se programar para pintar todos os dias e um dia você não pintar, tá tudo bem. Você volta no outro dia e dá continuidade. Constância é retorno. E o movimento que a gente faz, ele não precisa ser grandioso. Ele só precisa acontecer. Mesmo que seja um passinho por dia. E agora, aqui, ó, já sequinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês.
Uhul! A Cintia já falou, começo hoje! É isso aí. É por isso que é massa, gente. Eu falo assim, bora fazer essas lives aqui. A gente entra, a gente se ancora nessa energia da criatividade, ó, pra gente fazer acontecer. Porque senão as coisas que a gente tem vontade, que o nosso coração pede, a gente cria resistência justamente porque é aquilo que a gente ama. Olha só, na nossa aula da resistência, que foi uma das aulas anteriores, depois vocês podem até dar uma olhada aqui no feed ou dar uma olhada aqui no YouTube, que vocês vão encontrar essa aula anterior. Na aula de resistência, a gente fala muito sobre isso. Que quando você sente a resistência, você pode ter certeza que é porque tem alguma coisa muito maravilhoso que está ali do outro lado, sabe? Quando você atravessa essa ponte, a resistência ela não é sinal de fraqueza. A resistência ela é prova de que você tá na porta certa. Sentiu resistência? Você tá na porta certa. Persiste, você vai, porque você vai conseguir. E você vai arrasar nas suas artes. Olha só, agora eu tô usando a caneta Posca branca. E aí, a gente consegue fazer alguns detalhes. Sempre na parte mais escura, ela fica mais legal. A gente consegue ir fazendo umas estrelinhas. Isso pode fazer com a caneta Posca ou pode fazer também com um pincelzinho fino e tinta acrílica branca. E se sentir que a caneta Posca está entupindo, você pode pegar assim, ó, ou um papel pardo, um rolinho de papel higiênico. E você começa a riscar aqui, ó, até ver ela ficar branquinha. Que aí ela vai desentupindo. E aqui a gente vai fazer algumas estrelinhas nesse céu mágico. Só algumas bolinhas. Algumas... Eu fiz umas estrelinhas, tipo um xizinho assim, uma cruzinha. Parece que tá brilhando. Pois é, Suzete. Depois dá uma olhada na aula da resistência. Você pode assistir por aqui ou pode assistir lá pelo YouTube. Na aula da resistência eu falei muito sobre isso. Muitas vezes, gente, aquilo que a gente chama de preguiça é medo disfarçado. Não é preguiça. É medo de fazer. Inclusive, muitas vezes é medo de dar certo. Tem pessoas que têm até medo da prosperidade. Só que tudo isso a nível subconsciente, né? Mas como, Marquito? Medo da prosperidade? Tem pessoas que sentem, por exemplo, se eu prosperar com as minhas artes, se eu fizer dinheiro, as pessoas vão pedir dinheiro pra mim. A minha família vai vir atrás de mim. E por conta de outras limitações, acabam bloqueando o próprio crescimento. Ó, aí aqui a gente pode até fazer umas linhas bem suaves. Só para ir sentindo. São bem delicadas. Na parte escura, sempre você consegue visualizar mais. Aqui embaixo eu vou fazer só algumas. Prontinho.
E aqui, nossa arte de hoje, finalizada. Uma arte simples, mas super prática, super fácil de fazer. Se você não conseguiu assistir desde o início, ela vai estar postada aqui no feed e vai estar também no canal do YouTube. Então vocês conseguem assistir depois, com mais calma. Ou assistir desde o início. É isso aí. Prontinho. Nossa arte finalizada. Se você ainda não está no nosso grupo, deixo aqui o convite para receber as linhas, os materiais das aulas. Comenta CCA para entrar para o nosso canal e receber as informações sobre esse Café com Alma que nós estamos fazendo às 10 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta. Amanhã temos aula e vai ser lindo. Vou mandar a arte de amanhã, as linhas, lá dentro do nosso grupo, viu? Só comentar CCA para receber a notificação da nossa aula e receber os materiais. E quem sentir de dar um passo a mais, entrar para a nossa comunidade de artistas, onde tem trocas, onde tem muito auxílio. Ali a gente acaba trocando cartas, trocando informações, materiais. A nossa comunidade de alunos é para as pessoas que fazem parte de qualquer um dos meus cursos, né? Inclusive do Método Soltar, que é o curso que tem todo o passo a passo, com todos os cursos de aquarela. Tem o Aquazen, o Aquaflores, o Aquacafé, o Aquaflow para aprender a pintar em tecido, madeira e tela. Tudo você encontra dentro do Método Soltar. E com esse passo a passo, você vai ter a certificação para poder ensinar pintura terapêutica para outras pessoas, em grupos, na sua cidade, e levar essa arte de uma forma leve, de uma forma super fluida e delicada para mais casas, para mais pessoas, trabalhando mais as emoções. Então, se você sentir também de fazer parte do Método Soltar, é só escrever Soltar25 aqui nos comentários ou acessar pelo link na bio. E caso você esteja pelo YouTube, basta escrever. Não, no YouTube é só acessar pelo link na descrição. São muitos canais, gente. Tem hora que eu chego até a confundir. No YouTube é só acessar pelo link na descrição. Um beijo no coração e até amanhã, que a nossa aula vai ser linda. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.